Senhoras e senhores, muito bom dia. Está começando mais um programa Na Realidade, um programa apresentado pelos alunos do curso de Teologia. Teologia. Sempre que eu falo para alguém que vou fazer o curso de Teologia, sempre vem as mesmas perguntas. O que mesmo estuda Teologia? Isso dá dinheiro? Ou ainda, tu quer ser pastor? Pastor é bem bacana, né? Eu adoro meu pastor. A coisa que o meu pastor mais gosta de fazer é batizar as pessoas. É um momento muito importante o batismo. Ele pega a pessoa e mergulha ela na água e fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas no último batismo era um batismo bem especial para ele. Ele ia batizar a sogra dele. Quando ele viu a sogra na fila, ele já começou a falar em mistérios. Ela foi passando a fila e ele dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando chegou a vez da velha, ele segurou ela, mergulhou ela e disse: eu te batizo em nome do Pai, o Pai que criou o céu e a terra, o mar, o mundo e tudo que nele há. Eu te batizo em nome do Filho, o Filho que morreu na cruz para nos salvar. Calma um pouquinho, velha, que ainda falta o Espírito Santo. Sempre dá confusão essas coisas, né? Falando em confusão, casamento é uma coisa que sempre dá confusão. É a noiva que se atrasa, é a mãe brigando com o futuro genro, é a madrinha desmaiando, é o padrinho bêbado. E uma coisa que sempre dá confusão em casamento é o convite de casamento. Quando a noiva resolve colocar um versículo bíblico no convite. Certa vez uma noiva resolveu colocar o versículo que está em 1 João 4,18, que diz: no verdadeiro amor não há temor. Na verdade, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Só que na hora do cara imprimir o convite na gráfica, ele achou que o número 1 antes de João não servia para nada. E botou a palavra de João 4,18, que diz: já teve 5 maridos e o que tem agora não é teu. Bem, agora vamos às nossas entrevistas de hoje. Hoje vamos conversar um pouco sobre islamismo no Brasil e o seu crescimento. Quando falamos em islamismo, o que você pensa? O que lhe vem à cabeça? Homens-bombas? Cristãos sendo mortos? Mulheres sendo oprimidas? Será que tudo isso é verdade? Para falar sobre o assunto hoje, vou entrevistar Matheus Til, pesquisador do IBGE, e também com Eberson Martins, historiador e pesquisador. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Matheus, em sua pesquisa, onde e quando o Islã chegou no Brasil? O islamismo ele chega muito cedo ao Brasil junto com os nossos descobridores, né? Junto com Pedro Alves Cabral, vem um grupo árabe chamado os maleses, e com isso vem a difusão do islamismo junto com eles. Um pouco mais tarde chega com a chegada dos negros, os escravos ao Brasil, recolhidos da África, ajuda esse crescimento do Islã aqui no Brasil. Se inicia então a partir do século XVI na América Latina e no Brasil. E qual é a base do Islã? A base do Islã se divide em 2 fatores. A primeira é: somente Deus merece adoração. Só Ele pode ser adorado. E a segunda é que só existe um mensageiro, que é Muhammad, que nasceu por volta de 570 na era cristã, na Península Arábica. Eu vejo muitas pessoas usarem a palavra muçulmano e islâmico. Qual é a diferença de uma palavra para outra? É uma falta de compreensão quanto ao assunto, né? Porque se é pouco falado, principalmente aqui no Brasil, onde há muitas religiões, né? A qual nós nos deparamos, mas não é uma certa diferença, e sim na colocação dessas palavras, né? O Islã vem de islamismo, né? E é usado muçulmano, a palavra muçulmano, para identificar alguém que é revertido ao Islã. Como uma pessoa se converte ao Islã? Se eu quiser virar um muçulmano, como é que eu faço? Reversão, né? A reversão para o islamismo, ela é sair do caminho mau, é voltar ao início da sua vida, onde a pessoa não tem ainda pecado, a pessoa ainda não passou por nada,
por nenhuma situação que se afastasse ela de Allah, ou seja, do seu Deus. Então, ela precisa, assim como os cristãos também, passar por um processo de libertação. Existe até um ritual que é feito com uma pessoa, é colocado assim um tapete em cima dela, é feito rezas, é feito um processo de eliminação desse passado. Então a pessoa precisa reverter tudo isso. É uma reversão na sua vida. Assim funciona o processo de conversão que seria para os cristãos, ainda hoje, desde o início, para o islamismo. Para os cristãos, o mensageiro de Deus é Jesus. E para o Islã, quem é o mensageiro? Para o Islã, o mensageiro é Muhammad, que foi um profeta que habitou nessa península arábica numa época complicada de guerras e fez uma diferença naquele local. E até hoje ele é seguido pelo Alcorão. O primeiro a ler o Alcorão foi ele, Muhammad. Então ele tem o início, né, dessa religião, dessa fé, por volta ali de 570 na era cristã. O Islã é uma das religiões que mais cresce no mundo e principalmente no Brasil. Qual é o motivo desse crescimento? O que tu apurou nas tuas pesquisas? Eu apurei na minha pesquisa que aproximadamente 600 a 600 mil muçulmanos que seguem a fé islã no Brasil. Já os muçulmanos acreditam que há mais ou menos 1,5 milhão de pessoas que seguem essa fé, onde 20 sheiks já falam português aqui no Brasil. E com isso se ganha uma difusão muito grande da fé islã aqui no Brasil, onde nós podemos demograficamente setoriar esses crescimentos, ou se não a demanda maior de fé do Islã aqui no Brasil, que seria Foz do Iguaçu, e em São Paulo, onde há mais mesquitas, né? Onde essa fé mais cresce e onde há mais sheiks, onde há mais líderes trazendo a difusão e crescendo a fé islã aqui no Brasil. Qual é o perfil dos muçulmanos no Brasil? O perfil dos muçulmanos são de pessoas bem-letradas, estudiosas, vêm de bons berços, até porque essa difusão ela não tem sido tanto em canais abertos, né? Então tem sido muito no convite e tem sido muito na questão étnica, né? De pessoas que trazem isso já de suas famílias e aqueles que estão em volta delas acabam se chegando e se acrescentando na fé islã. Você trouxe um vídeo que mostra como são as mulheres muçulmanas no Brasil? Trouxe um vídeo, ela fala muito bem a respeito disso. Não sei se foge um pouco da nossa comunidade, daquilo que a gente vive hoje, mas o ramo da estética, né, a gente acha que é muito forte aqui no Brasil, mas é muito forte nesses países, onde a mulher usa uma burca, usa roupas que tapam o seu corpo, né, que seria a burca, e as mulheres gastam muito com estética, com roupas íntimas, né, claro, elas são mostradas pela religião, né, de forma correta somente ao seu marido, né, nunca em lugares abertos, como é normal nos países ocidentes, né. Então a mulher ela também, nós olhamos, parece que ela é aprisionada, né? Ela é obrigada a agir dessa forma, mas não. A mulher ela entende o seu papel de acordo à fé islã e vive de acordo com o que diz o Alcorão, né? Então nós vamos ver nesse vídeo aí, no Brasil, né? Nós sabemos que lá onde nasceu a fé islã, é muito criteriosa, é muito complicado ser uma mulher lá, pelo fato do Alcorão, né? E de ter punições públicas quanto a isso, né? Uma mulher fazer algo errado, agir de forma incorreta ou que transgrida o Alcorão, ela pode ser apedrejada, ela pode ser presa, né? Com consentimento até do seu esposo. Então nós vamos ver nesse vídeo aí, bem detalhadamente, aqui no Brasil, como funciona tudo isso. Vamos assistir o vídeo então. Vamos. Meu nome é Raúfa, eu tenho 28 anos, sou brasileira e sou muçulmana. Oi, meu nome é Lina, eu tenho 18 anos. Meu nome é Lima, eu tenho 23 anos.
Nós somos brasileiras, moramos no Canadá e somos muçulmanas. Eu namoro com um brasileiro, a gente tá junto há mais ou menos 10 anos. A princípio eu levei o relacionamento como uma coisa besta, de criança, então nunca levei muito a sério. Então eu escondia dos meus pais, era um namoro escondido e foi um namoro escondido por muito tempo. Eu tentava terminar porque eu sabia que meu pai nunca ia aceitar, mas eu não conseguia terminar. Era uma coisa muito difícil para mim porque eu gostava muito dele e ele gostava muito de mim. Então a gente namorou escondido por volta de 6 anos. A gente namorava escondido, a minha mãe chegou a descobrir, chegou a tentar fazer eu terminar, chegou a me chantagear. Porque para eles é uma coisa muito difícil de aceitar, que eu vou me afastar da cultura porque eu tô namorando uma pessoa de outra religião. Então eles não queriam a princípio. A minha mãe hoje aceita e o meu pai até hoje não aceita muito, não é uma coisa que ele quer. Então agora, no mês que vem, eu e meu namorado a gente vai pro Líbano e ele vai conversar com meu pai para tentar. Sempre foi muito claro desde que a gente era pequena que a gente tem que casar com um muçulmano. Mas na minha família, por exemplo, meu tio, ele é casado com uma brasileira e ela se converteu para o Islã. E agora minha tia também ela vai casar com um brasileiro, mas também se converteu. Agora ele é muçulmano, então não tem problema. Nunca usei porque nunca houve essa possibilidade. Nunca meu pai falou alguma coisa de usar lenço ou a minha mãe falou alguma coisa de usar lenço. Mesmo porque não é a minha forma de enxergar a minha religião através do lenço. A minha visão é uma coisa mais machista mesmo, o lenço. Eu acredito que muitas coisas que foram escritas no Alcorão e na Bíblia também são coisas adaptadas pelo homem, por puro machismo. Então as mulheres usam o lenço para se proteger dos olhares dos homens e tal, e isso é um pensamento machista, não concordo. E me dá raiva de ver que isso está sendo passado para as pessoas daqui que não conhecem nada da minha cultura. A minha religião não tem nada a ver com terrorismo. Terrorismo são pessoas fanáticas, como tem em outras religiões também, entendeu? E terrorismo tem na Rússia, tem na Coreia, tem em tudo que é lugar, não é só uma coisa de muçulmanos. Quando a gente estava no Líbano em 2009, eles colocavam na TV que tinha guerras e tudo, mas a gente estava lá e não estava acontecendo. Às vezes, sabe, acontece na capital do Líbano, mas eles recordam esse momento e fazem uma coisa grande e, na verdade, não tem guerra. Só um pouquinho de bagunça. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais bate-papo. Eu converso agora com o historiador Eberson Martins, que vai continuar falando sobre o assunto e também vai trazer uma missão cristã num país islâmico. Bom dia, Eberson. O que se dá esse crescimento tão grande do Islã no Brasil? Bom dia, Diogo, e a todos os ouvintes. Nós basicamente passamos por algumas fatos que podem influenciar nesse crescimento, principalmente na área social. O Islã basicamente é uma religião que tem avançado no mundo todo e nós vemos ele crescer nas áreas mais periféricas, mesmo ele tendo um alto grau de pessoas que têm um nível intelectual mais alto, como disse o meu companheiro aqui, o pesquisador Matheus, mas ele cresce hoje, principalmente no Brasil, nas áreas periféricas. Porque o Islã ele traz uma chamada e um apelo muito forte à igualdade.
Tá? Ele não diz que o negro é pior do que o branco ou o rico seja melhor do que o pobre. Então ele tem alcançado um terreno muito fértil no Brasil. Pelas desigualdades sociais que nós temos, que nós encontramos, e a doutrina do Islã ela é muito simples. Então ela, por mais que ela obrigue ou pregue que a pessoa tem que exercer algumas atividades para poder servir a Alá, ele ainda é muito mais simples do que outras religiões que são anunciadas nesse pluralismo religioso que nós vivemos no nosso país. Eberson, no que os terroristas distor do Islã? Diogo, o assunto é muito amplo, né, para essa pergunta tão simples. Mas a mídia hoje ela trabalha com uma questão que é ligada à economia. Principalmente os estados do norte, da América do Norte, os Estados Unidos principalmente, mas na Europa hoje, com essa imigração por causa das guerras que existem no Oriente Médio, existe um apelo para a segurança. E a mídia ela trabalha esses atos terroristas causados e feitos, principalmente hoje que nós vemos muito na televisão, o Boko Haram na África e o Estado Islâmico, o ISIS, que é o mais conhecido, como esse Estado que foi criado como um Estado religioso na Síria e Iraque, trata como a totalidade dos islâmicos ou muçulmanos, que todo muçulmano é um potencial terrorista. E na verdade os islâmicos radicais, eles fazem uma interpretação errônea do Corão. Nós tratamos como o Alcorão, como que é mais popularmente conhecido, mas é Corão, ou o livro do Corão, né? E Mohammed, como fala meu amigo aqui, que é pesquisador, ele cita como Mohammed, mas nós conhecemos os latinos como Maomé, né? É uma tradução de Mohammed. Mas voltando, os islâmicos, ou esses homens e mulheres hoje, que na antiguidade ou há décadas atrás não se falava em mulheres terroristas ou mulheres bombas, sofrem hoje uma influência muito grande nas redes sociais para se juntarem a esta guerra santa, né? Mas não tem nada a ver com o total dos muçulmanos ou da religião islâmica. A religião islâmica, no seu bojo, ou na grande maioria, ela não retrata esta violência, ela prega a paz. Tanto que a saudação islâmica, Salam Aleikum, é uma chamada à paz. Então ela não é bem diferente, é uma inversão como de valores, ou a interpretação muito errada. Eles usam a Sharia, que é uma interpretação feita de um modo com que a lei para aquele que transgride as leis do Corão, ele possa ser punido. E eles usam e interpretam errado, e eles usam sempre a pena capital, que é a morte. Porque eles alegam que aquele que mata um infiel, ele tem um lugar no paraíso e ainda receberá 70 virgens. Se a gente for pegar essa palavra ou essa frase, a gente pode remeter isso aos cristãos. Aos cristãos na Idade Média, com as cruzadas, para livrar Jerusalém dos muçulmanos, diziam que aquele que fosse para Jerusalém e matasse um infiel, ele teria todos os seus pecados perdoados. Então nós vemos aí uma inversão de interpretações, mas principalmente o apelo econômico, porque esses países, tanto da Europa quanto os Estados Unidos, eles desembolsam milhões e bilhões de dólares anualmente
para combater o terrorismo. Mas o terrorismo, ele tem as suas facetas, não é que não exista, mas é uma minoria. E eles usam este apelo jogando, principalmente, não só aqueles que são vítimas dos atentados terroristas, mas também os próprios muçulmanos que existem, e a pregação islâmica, de um modo geral, ela é muito tolerante. Só que nós não vimos isso até pelos veículos de comunicação, às vezes eles terem um posicionamento um pouco diferente. Em poucas palavras, Everson, o que prega o Islã? Basicamente o Islã ele tem alguns pilares, mas eles são simples de se entender, porque se vai se adorar um único Deus, que nós conhecemos ou tratamos como Deus, e eles tratam como Alá, então é o culto a Alá. Você tem um último profeta, e este último profeta, ou o último profeta, e o profeta que teve a revelação de Alá, que é Mohammed ou Maomé, 5 orações diárias. Isso pode acontecer nas mesquitas, nas mussalas, ou em apartamentos, aqui principalmente no Brasil nós vemos isso, casas ou apartamentos que são alugados e transformados em locais de oração. São 5 diárias. A todo muçulmano que tem condições financeiras, que tem condições de bancar a sua estadia e passagem, que pelo menos uma vez na vida ele vá a Meca, e que também guarde o mês sagrado, que é o Ramadã, que é o jejum de um mês inteiro em adoração e agradecimento a Alá por todos os seus benefícios. Basicamente são essas. Então, assim, são praticamente 5 e muito simples. Talvez mais complicada para nós que somos orientais, nós somos ocidentais, e entender essa costume oriental é das 5 orações, porque elas acontecem no período de todo o dia, e eles, independente do que estão fazendo, tem que parar do que fazer e ir até uma mesquita, uma mussala, para poder fazer essas orações. É um local determinado. Então, para nós que somos ocidentais, isso é bem constrangedor ou bem chocante. Você trouxe para nós dados sobre uma missão cristã em país muçulmano. Conta um pouquinho pra gente como é que isso acontece. Você trouxe um vídeo também, né? É um contraponto bem interessante, Diogo, porque nós falamos sempre da questão da rejeição dos muçulmanos, ou a perseguição. Ela é evidente, ela acontece. Ela é evidente, ela acontece. Por quê? Porque não são muitas coisas, tem coisas realmente que acontecem por causa da religião. Nem tudo que a gente vê podemos levar como 100% verdade, mas também que não seja totalmente mentira. Então a perseguição realmente existe em países, principalmente de governos ditatoriais, que não aceitam praticamente religião nenhuma, porque o seu Deus é o seu ditador. Coreia do Norte, nós podemos citar, a China tem um primeiro-ministro, diz que vive mas é uma república popular, que não tem nada de república, tem um governo partidário muito forte. Mas nós temos uma coisa bem interessante, que o pastor Luciano Fraga, aqui de Porto Alegre, já está desde 2006 em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país da África, ele fica às margens do Oceano Atlântico, e este país ele é de maioria muçulmana, maioria islâmica, e ele chega lá em 2006 através do missionário que tem um trabalho missionário já há mais de 50 anos na África, que é o Otávio Marques, que ele é radicado no Rio Grande do Sul, mas ele é oriundo de Minas Gerais, e ele tem esse trabalho na África, em vários países, não só em Guiné-Bissau. Mas o Luciano Fraga, ele sai daqui com a sua esposa e uma filha de 2 anos, e chegando em novembro, lá em Guiné-Bissau, de 2006, eles começam um trabalho não só para a igreja,
mas eles começam um trabalho social, porque a África em si ela é muito pobre e muito carente. E eles começam a trabalhar com a educação. E o governo que é de maioria islâmica, recebe esse pedido dele de abrir uma escola para atender as crianças islâmicas, e ele abre a primeira escola, e hoje eles têm 2 escolas, atende 450 crianças, tá? E tem uma terceira escola sendo construída na capital, em Bissau, para atender aproximadamente 600 crianças. E eles atendem um período integral. Essas crianças têm alimentação, têm material, têm uniforme. E nós vamos ver num vídeo que eu trouxe, esse vídeo ele é de 2012, 2013, e eles hoje já está bem mais adiantado, eles têm até o 2º grau lá, tá? Atendendo crianças até o 2º grau, crianças e adolescentes até o 2º grau, mas eles, na época da gravação do vídeo, eles estavam atendendo a 5ª série, da pré-infância até a 5ª série. Estava sendo estendido para 6º e 7º anos, e hoje eles já estão com o 2º grau sendo feito dentro de igrejas, e a implantação do cristianismo, como aceitação do cristianismo, como nós vamos ver no vídeo. É interessante que parece que nós, como cristãos, somos muito mais resistentes a aceitar que pessoas têm uma religião diferente da que nós professamos. Então, em alguns países, os islâmicos eles são tolerantes. E nós vamos ver essa tolerância no vídeo, né? Então, passamos por uma reflexão. Vamos assistir o vídeo, então. Sim. Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela suas mãos, derramando a sua unção, liberar-lhe o seu poder. Nós, desde há muito tempo atrás, tínhamos um grande desejo no coração, né, de deixar a nossa pátria amada, o Brasil, e vir para a África aqui realizar um trabalho missionário. E no ano de 2006, Deus nos chamou então para a Guiné-Bissau, na qual chegamos aqui em novembro de 2006. Em 2011 nós tivemos o privilégio de conhecer o pastor Otávio Marques, e a partir da visita dele na nossa igreja houve um amor à primeira vista por missões. Foi então que no mesmo ano de 2011 eu tive a oportunidade, tanto eu quanto a Tânia, de visitarmos pela primeira vez a África, especificamente Guiné-Bissau e Senegal, na companhia do pastor Otávio Marques. Tivemos aqui com o pastor Luciano, conhecemos ele em 2011, e na ocasião nós firmamos aí o nosso primeiro compromisso com a obra missionária aqui. Mas desta feita tem um caráter todo especial, pois nós tivemos a oportunidade de trazer para cá pela primeira vez, é uma coisa inédita na nossa igreja, enviar um missionário para a África, que é o Anderson e a Andressa, né? Bom dia! Seja bem-vindo! Guiné-Bissau, a população aqui em média de 1,5 milhão de habitantes. O nome da capital é Bissau e a língua oficial aqui é o português, embora que a maioria da população não se comunica com o português, e sim com o dialeto crioulo. Então, existem 27 etnias em Guiné-Bissau e todas as etnias existe a sua língua da etnia própria.
Guiné-Bissau, nossa maior dificuldade foi a falta de energia elétrica, né, que infelizmente até hoje ainda não há um sistema de energia elétrica na capital, em Bissau, e também a falta de saneamento básico, água, 24 horas também não tem. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos 2 propósitos, que Deus tinha colocado 2 projetos no nosso coração, que era implantação de igreja e também numa área social, né? Porque todo mundo sabe que a África, não precisa explicar para ninguém, sabe da necessidade que tem. Então nós começamos primeiramente implantando igrejas. Quando eu cheguei aqui, nós chegamos aqui em 2006, existia apenas uma igreja de palha, né, na região do Bor. Hoje nós estamos ali com 7 igrejas, né, estruturadas, já tem pastores nacionais, né, e também em 2009 nós realizamos um grande sonho. Um grande sonho foi a inauguração da nossa primeira escola aqui em Guiné-Bissau, no bairro Quelele, na capital. E atualmente nessa escola é lecionado do jardim até a 4ª série. Por quê? Essas crianças estão progredindo com a escola. Nós queremos ter um padrão aqui, um nível bom no ensino. Então elas começaram do pré, aquelas do pré foi o primeiro ano e hoje elas estão seguindo até a 4ª. O ano que vem elas vão para a 5ª e assim sucessivamente vão progredindo junto com a escola. Nós tivemos ali em Pé Fino de Areia, conhecendo o projeto ali, o trabalho, ali tem uma escola, ali tem uma igreja e eu fiquei emocionado quando eu vi ali uma irmã chamada Domingas. Ela doou o terreno, né, onde foi construída a escola e também foi construída a igreja. Eu conversei com aquela irmã, conversei com aquelas pessoas ali e eu fiquei muito emocionado naquele momento. Nós chegamos ali em Pé Fino de Areia porque o Senhor, por 3 vezes, havia falado comigo para ir a Pé Fino de Areia. Primeiramente, comecei a entrar na aldeia, peguei o carro, levei arroz para o povo, distribuí arroz para ter uma aproximação com eles. Realizaram ali uma reunião comigo, expliquei quem eu era, né, que eu estava vindo do Brasil, e estava vindo ali para ajudar eles, para pedir a permissão para eles também de entrar e sair da aldeia, para levar o evangelho. E foi bem aceito. E lá no término da reunião, uma senhora chamada Domingas me pegou pela mão e me levou lá para os pés de caju, né, e falando comigo muito forte, assim, olha, é aqui que Deus está querendo que você comece o evangelho. E eu não entendi, mas como assim? Não, porque há 30 anos que eu oro para alguém vir até aqui para começar o evangelho aqui, para construir uma igreja aqui. Não fala disso, obrigado. Fala obrigado para o Senhor. Da maneira que está aqui. Morto, manga dele. E aqui era muita gente de mortos, né, sem vida. Mas ela veio aceitar Jesus. Deus com oração. E Deus colocou para ela para fazer oração. A mim orar, morto para. Ela vem orar e aquele negócio de morte para. Então começamos 17 de janeiro, foi o primeiro culto abaixo do pé de caju, que nós começamos ali a pregar o evangelho. E começou a vir crianças, jovens, adultos. E aí conseguimos lá na casa da irmã Domingas mesmo, na sala dela, realizar os cultos. Depois ela, junto com seus filhos, toda a família, nos doaram lá um terreno muito grande. E pela fé, derrubamos todos os cajueiros que estavam lá e construímos lá uma igreja muito linda, uma casa pastoral, tem um poço de água e também uma escola, 2 pavilhões, né? Uma escola que hoje são 210 alunos que frequentam a escola, até a 6ª série, um refeitório também, onde as crianças recebem alimentação. Então Deus fez esse grande milagre, né? Em pouco tempo Deus fez esse grande milagre lá na aldeia Pé Fino de Areia. Recentemente nós ali instalamos energia elétrica, a única fonte de energia elétrica na aldeia, o único lugar que tem luz
é no nosso projeto lá na escola e na igreja, né? Então ali colocamos o painel solar, a bateria que fornece energia para o projeto. Olha, nosso grande desafio é um sonho que Deus nos deu há muitos anos atrás. Foi no ano de 2007, quando nós compramos um grande terreno na capital, ao projeto da construção de uma escola padrão e também da nossa igreja sede. Então o Senhor naquele ano nos deu um sonho e estava dentro de uma construção muito grande. E um homem de branco me tirou para fora da construção e eu olhei para cima e vi uma construção muito alta. E olhava para cima e dizia, nossa, como ficou lindo. Mas depois eu confesso para vocês que passou os anos e com as outras construções das igrejas, a dificuldade que é construir aqui, o material que vem de fora, de Portugal, o cimento caro, tudo muito difícil. Eu me desanimei porque achei que era impossível aquilo ali, porque era um sonho da minha cabeça, não era um sonho de Deus. E fiz um outro desenho, tudo bem simples assim, né? Tudo baixo. E recebi um e-mail de uma irmã lá do Brasil dizendo que ela tinha sonhado e viu uma obra muito grande, alta, e também que Deus ia mandar brasileiros para nos ajudar a construir e que depois enviaria missionários também para estar conosco aqui. Foi que eu me animei novamente, né? E quando eu fui para o Brasil, recebi uma nova profecia que Deus enviaria pessoas para nos ajudar a construir uma obra muito grande. E pela fé, estamos aí construindo essa obra, realizamos já a fundação, levantamos as paredes do primeiro piso e agora estamos aí nesse grande desafio que é colocar a laje. Colocar a laje, aproximadamente aí $45 mil, né, para colocar essa laje e só por fé mesmo, é só Deus que vai nos ajudar a fazer. Essa construção mede 22 por 39, né? E são 3 andares. A parte de baixo vai funcionar a nossa escola, aproximadamente para 600 alunos, né, que vão frequentar a nossa escola. Queremos também fazer ali curso profissionalizante para jovens, aula de informática, vai ter um laboratório de informática, biblioteca, sala de professores, todos esses departamentos, né, e também várias salas de aula para os alunos. Então vai ser uma escola padrão, né, de boa qualidade, porque esse povo merece o melhor. A igreja é aproximadamente para 3 mil pessoas. 3 mil pessoas, né, que a gente está fazendo com a igreja com galeria. Então é um grande desafio, né? E como que é Deus que está dando esse sonho, então Ele proverá todas as coisas. Eu sei que tem muitas igrejas que gostariam de fazer um trabalho missionário e talvez não sabe como fazer, né? Talvez não sabe qual o recurso utilizar, quais os passos dar. E pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, como eu já falei agora há pouco, uma vez que já é a 4ª vez que nós estamos aqui, eu penso que a gente poderia de alguma forma orientar esses pastores, essas igrejas que querem fazer um trabalho na África e talvez estão tendo alguma dificuldade, né? Eu quero também aqui externar o meu apoio, a minha gratidão a todos os irmãos que têm orado, que têm apoiado, que têm acreditado. O trabalho está sendo feito e nós estamos crendo que Deus vai fazer realmente uma grande obra aqui neste lugar. Eu quero agradecer a Deus pelo grande privilégio de estar inserido no plano de Deus e estar aqui em Guiné-Bissau, continente africano, e levar a palavra do Senhor para este povo. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Otávio Marques, que é o diretor da missão, por ter confiado no nosso ministério e estarmos aqui em Guiné-Bissau.
e também ao meu pastor presidente lá no Brasil, pastor Beratã Batista Job, que nos enviou para o campo missionário há 8 anos atrás. E a todos os irmãos também que nos ajudam, que estendem as mãos aqui para apoiar nosso projeto, que contribui através da oração, através da ajuda financeira, que sustentam aqui os nossos obreiros, que sustentam aqui as crianças na escola, na alimentação, no material escolar, também no sustento dos nossos professores. Só tenho a agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que fielmente tenham nos ajudado, também nos ajudando pessoalmente. Que Deus recompense cada um em nome de Jesus e vamos continuar juntos neste propósito. Deus está fazendo coisas grandes aqui em Guiné-Bissau e a nossa visão é de continuar fazendo aqui o melhor para o Senhor. Podemos deixar uma reflexão para todos os nossos ouvintes e para nós também, porque o islamismo, além da nossas leis contribuírem para que qualquer religião possa, porque quando a nossa Constituição diz que todos têm o direito ao culto e os lugares os templos, os lugares de culto são preservados e que todos nós podamos professar a nossa fé publicamente sem sofrer nenhum tipo de discriminação, isso contribui, mas principalmente pela ineficiência do cristianismo. Nós somos um país que tem 85% aproximadamente de cristãos, ou declarados cristãos, e nós não temos uma unidade cristã. Aí eu não estou falando que nós temos que ter sentarmos à mesma mesa, concordarmos com tudo, mas nós brigamos mais entre nós do que anunciamos ou fazemos aquilo que nós fomos chamados para fazer, que é o quê? Anunciar a Jesus Cristo e cuidar de pessoas. Em vez de cuidar de pessoas, nós ficamos brigando com aquele que é diferente ou que pensa um pouco diferente em questões de doutrina. Eu posso não concordar com a doutrina ou algum costume que você tem na sua igreja, mas eu tenho que respeitá-la, porque a fé cristã ela é baseada em uma única coisa, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Não aquele que participasse da tua igreja ou da minha igreja, mas a base é crer em Cristo. E nós ficamos brigando e deixamos de anunciar e de cuidar de pessoas. E o Islã ele achou um lugar muito fértil, porque o Islã, além de uma religião que ela socializa as pessoas, eles procuram cuidar dos seus membros. Eles cuidam um dos outros. E isso acha um amparo ou um apego muito forte dentro das comunidades carentes e tem um crescimento muito amplo mesmo. E essa reflexão, será que nós estamos, como cristãos, não estamos contribuindo para o crescimento, principalmente do islamismo no Brasil? Será que nós deixamos de ser igreja de Cristo e passamos a ser igrejas denominacionais que está mais preocupada com o seu canteirinho ou com o seu jardim? É uma reflexão que nós podemos... Eu, como pesquisador do IBGE, tenho uma visão um pouco diferente, talvez um pouco menos religiosa quanto a essa questão. Eu vejo que nós diminuímos pelo fato de não ser a religião dos nossos pais, mas que também pode ser que haja uma certa verdade nesse meio do islamismo, né? O meu colega aqui, ele trouxe em meio à sua fala que o terrorismo, as más intenções e aquela troca de eu fazer algo pela minha fé e eu receber algo em troca, isso tem afastado um pouco as pessoas do islamismo, da fé islâmica. Mas, contrapondo até tudo isso, até que foi colocado pelo nosso colega, o lado bom, né, a necessidade que há no Brasil e principalmente na América do Sul aqui, de regiões mais carentes. Então nós não vemos somente a fé
islâmica crescendo. A gente vê o crescimento de várias outras religiões e até seitas no nosso meio. Mas o que nós vemos são pessoas carentes, necessitadas de algo e buscando em qualquer lugar algo em se apoiar, com problemas emocionais, problemas sociais e financeiros. Então, e dentro disso nós temos discordâncias entre essas comunidades, mesmo dentro do Islã, pensamentos diferentes, formas diferentes de pensar do islamismo, até nessas congregações cristãs, no espiritismo, nas nações africanas que temos aqui no Brasil, que também é um cunho muito forte, um lado muito forte aqui no Brasil. Então nós vemos que claro, pela necessidade também, mas também nós tiramos muitas vezes aquilo que há de bom nesse lado e muitas vezes, e talvez por isso que os cristãos não estão conseguindo chegar lá, porque tem diminuído a fé deles, não tem se colocado no lugar daquelas pessoas e não tem daqui a pouco buscado o entendimento daquilo que é bom e não é. Dessa fé. É a minha forma de pensar de alguém que daqui a pouco não defende uma fé. Eu concordo com o Matheus, porque nós temos um exemplo muito claro, talvez fosse dentro do islamismo, uma dificuldade muito séria, a questão da mulher. E no Brasil, nós temos lá em Budas Artes, numa comunidade, em algumas regiões é tratado como vila, em outras são comunidades, em São Paulo é favela, mas uma comunidade carente. Lá em São Paulo, conhecida como favela, em Embu das Artes, nós temos a primeira mesquita dentro de uma comunidade, no mundo. E ela tem uma outra peculiaridade. Ela tem um nome feminino, é o nome de uma mulher. Então, assim, dentro daquilo que ele falou, até a gente tem a questão da mulher, que é muito forte e é talvez uma das principais críticas de nós ocidentais em relação ao islamismo e aos muçulmanos, é que a questão da mulher andar com a burca, ou toda coberta. E ele falou que ela gasta muito com cosmético e com lingerie, e isso é uma constatação que é verídica. Mas o entendimento da mulher islâmica é diferente da ocidental. Com essa questão da liberdade e da libertação do indivíduo da religião e do afastamento da religião, teve nos séculos anteriores, 19, final do século XIX, mas uma influência muito grande de Immanuel Kant, tu vai ter uma questão do corpo, né, e do indivíduo, do egocentrismo e a valorização do corpo, e o que não acontece, não foi esse choque não acontece no Oriente. E a mulher, ela gasta muito isso para se apresentar para o seu marido. E a mulher ocidental, ela faz ao contrário, ela gasta muito para se mostrar. Ou gasta muito para usar pouco para ser valorizada. E essa questão é uma questão cultural. Então, assim, a mulher islâmica, ela trata isso como supernatural. Ela valoriza o seu esposo. Para nós é incompreensível como nós vivemos em comunidades que são monogâmicas, a maioria são poligâmicos, eles lidam bem com essa situação e nós somos mais... Parece até um pensamento machista, né? Sim. Mas é algo que a mulher faz para o homem, né? Sim. E aqui, difícil de nós acreditarmos e temos essa... Mas é que nós temos uma questão mais egocêntrica. Nós somos o centro e nós somos sempre os melhores. E é diferente também até da pregação de Jesus Cristo, né? Nós, como cristão, deveria viver aquilo que Cristo, através de Paulo, prega, que faz assim, que eu tenho que considerar o que está próximo de mim, ou o meu próximo, como melhor do que eu. E eu faço de tudo para me mostrar melhor, e eu tenho que te sufocar. Então, nessa condição, nós temos essas dificuldades. É uma mistura política, né? Econômica, de um capitalismo, né? Nós temos várias influências, e o Brasil é pródigo disso. No programa de hoje eu conversei com o Matheus Thiel, pesquisador do IBGE, e com o Eberson Martins, historiador. Muito obrigado pela presença de vocês no programa de hoje. O programa, na realidade, vai ficando por aqui. Satisfação. Nos vemos no próximo. Tudo de melhor sempre.
Até mais. Ik ben vulgaris, magistralis. En ik rijd op die molen rond. Ik had mijn bootje op een werkende vulkaan. Een dinosaurus nu ik